Sejam todos bem-vindos ao Summit Sugadores Cana. Apesar de quando vocês olham a programação, vocês falam que, ué, mas espera aí, cana? Mas tem citros, tem milho, tem pastagem. Mas nós já falamos sobre isso, tá? Esse é um evento que não é anual, não é um evento que a gente tem número para ele, porque a gente vai fazer sempre o que a gente achar necessário, tá? Perto desse também tem o Summit dos Fenóforos, tem o Larvas Grandes, que a gente vai tratar de pão de galinha, broca gigante e migdolos. A intenção é a gente reunir para discutirmos sobre um problema que nós estamos tendo aqui no Estado e também no resto do Brasil, mas é um problema principal aqui, e tirar ideias de outras culturas, de outras áreas, com profissionais diferentes. Então, por isso surgiu o Summit. E lógico que num ano difícil como esse, nós não conseguiríamos estar reunidos aqui se não fossem os nossos patrocinadores. Então, agradecer muito a Coopert e a Bayer por terem acreditado nesse evento técnico, por serem parceiros da gente até na hora difícil, porque na hora difícil a gente não consegue ter o apoio de todos e eles ainda insistiram em estar junto da gente. Então, isso também não tem preço, tá? Vai além do patrocínio, muito além. Então, eu fico muito grato, porque a gente tem muito evento, muita coisa que acontece no Brasil que é mais político, mais maquiagem, e esse é um evento extremamente técnico. Então, acreditar e apostar e investir num evento técnico como esse só merece nosso agradecimento mesmo, tá? Então, muito obrigado. Lógico que a gente tem um evento maior, né, que é o Tecnobil, que a gente faz todos os anos. Esse sim é seriado, né? Mas esse evento aqui é uma oportunidade excelente. Não estamos passando uma fase muito boa no setor, né? É problema econômico, principalmente, problema ambiental, né, que faz com que a gente não tenha as produtividades ou também os desfechos que a gente gostaria de ter. É um problema político. Então, nós enfrentamos, somados, problemas de todos os lados, ao ponto de que eu lido bastante com o fornecedor, grande parte deles, eles não vão nem adubar cana-de-açúcar esse ano. Não vão colocar nada, só aquilo que é extremamente essencial. E que eu estou correndo aí com eles, ligando pessoalmente, coisa que eu nunca fiz na vida, mas eu estou ligando para os fornecedores que eu conheço e orientando eles a vai tirar, mas tira de uma forma consciente. Nós temos um micro-organismo hoje que, mais ou menos estudado, a gente sabe que eles ou suprem a necessidade de um nutriente ou eles modulam para aproveitar melhor outro nutriente. Então, estou instruindo o pessoal a fazer de forma consciente. E é a hora da gente poder fazer mudanças. Sempre nas dificuldades, nós fazemos mudanças. É a hora agora da gente finalmente começar a substituir nitrogênio mineral por um nitrogênio fixado, porque nós já temos algum conhecimento sobre isso. É a hora da gente diminuir fósforo e usar micro-organismo que solubiliza fósforo. É a hora da gente começar a inovar com aquilo que já existe e que tem um respaldo científico. Isso não vai ser diferente também para o nosso evento aqui, tá? Porque a intenção de trazer profissionais tão renomados e reuni-los, porque normalmente a gente reúne nos nossos nichos, né? Ou é um grupo de ciência pura, ou é um grupo de taxonomia, ou é um grupo de milho, um grupo de cana, um grupo de soja. E aqui a intenção foi trazer esse pessoal de citros, de taxonomia, trazer o pessoal de milho, pastagem e o pessoal de cana, para cada qual apresentar um pouco da sua experiência, e a gente vai poder ficar aqui encaraminholando a nossa mente aqui, trazendo informações preciosas, para depois a gente juntar todo mundo, e talvez seja a parte mais importante, e ficar discutindo sobre aquilo que nós apresentamos. Discutindo em cima do nosso problema, que são os sugadores em cana-de-açúcar. Quando começar a apresentação, eu mostro para vocês quais são eles e o que está por vir. Agora, sugadores vai ser igual carro, tá? Todo ano vai ter um lançamento e alguns até a gente lança um pouquinho antes, tá? Do ano vindouro. A gente tem bastante coisa por vir ainda aí, tá? E a gente tem que discutir, inclusive, no futuro, e aí a ciência que vai fazer isso, o motivo de estar aumentando tanto sugador assim. O pessoal de citros, o pessoal de algodão, o pessoal de soja, o pessoal de café, tem algumas explicações, tá? Para hemípteros inferiores e ácaros surgirem nas culturas. Talvez aqui a gente chegue a essa conclusão hoje hipotética e depois a gente vai fazer pesquisa para chegar à conclusão científica, tá bom? Mas por que o Summit sai esse ano também? Esse ano, o meu grupo de pesquisa, o GBio, ele está fazendo 20 anos.
Então, a gente resolveu comemorar os 20 anos do GBio com todos vocês. Com eventos pelo país. É lógico que escolhemos o ano errado. Quem mandou a gente fazer 20 anos nesse ano? O ano errado, que é o ano da crise, mas dentro dela mesmo nós estamos fazendo o que a gente pode. Então nós temos esse evento, nós temos o Esfenóforos, a gente tem o evento, o GBioTech, que é um evento para fornecedores, vai ter o evento de 20 anos do GBio lá em Ribeirão Preto, em novembro, com os ex-alunos e também os parceiros de usinas, os fornecedores e pesquisadores que vão estar lá junto com a gente. E, logicamente, o Tecnobio vai ser bem especial esse ano. São 14 anos de Tecnobio e com um monte de mudança acontecendo aí na parte de controle de biológico. Só para vocês terem uma ideia, a gente deve estar entrando numa quarta onda aí dos produtos biológicos, que aí o clima já fica menos importante, usando biológicos no solo para subir por dentro da planta. Então, deve ser uma tendência na cana-de-açúcar também, que já é em soja, em hortaliças e outras culturas. E a cana a gente tem visto que também a gente vai poder usar esse recurso. Então, é um ano de comemorações. Pessoalmente também, eu fiz 35 anos de formado esse ano. Eu ultrapassei os 500 trabalhos científicos apresentados ou desenvolvidos. E também, esse ano, eu chego em 300 orientados também, que não é um número pouco, é um número expressivo. Então, quanta coisa aconteceu esse ano, né? Tem a parte pessoal e tem a parte mais ampla aí, da ciência e dos eventos nossos. Então, eu vou tratar sobre a experiência com o manejo de sugadores em canaviais. A minha palestra é a primeira justamente para dar um overview do que é a problemática que nós temos, tá? O que nós já desenvolvemos e talvez os caminhos que nós devemos ainda trilhar. Pode ser que essa reunião aqui mude o que eu vou falar, tá? Porque aqui é uma visão minha e talvez a experiência de todos possa mudar. Ou eu conseguir interpretar aí mais ou menos o que eles vão tratar. E aí talvez é o caminho que a gente vai seguir mesmo. Mas, para quem não me conhece aqui, mas eu conheço grande parte de vocês, eu sou professor em algumas universidades, eu tive uma empresa de controle biológico, e hoje eu tenho uma empresa que desenvolve produtos biológicos, estou consultor de 100 usinas, algumas constantes e umas esporádicas, né? As constantes a gente tem até uma cartilha nossa que a gente usa, e outras a gente vem de vez em quando para só atualizar. Tá? Não olhem muito as pragas aí, porque é inteligência artificial, e vocês sabem que se a inteligência artificial não tiver o acompanhamento nosso, ela de vez em quando é meio burrice artificial, né? A gente fala e ela não muda, ela não compreende. Mas só para vocês, esse slide aqui, para compreender que cana-de-açúcar, grande parte do que a gente tem está debaixo do solo. Em cima do solo é broca da cana, mas o nosso evento aqui é praticamente tratando de outros organismos que surgiram na parte de cima, que é pulgão, cochonilhas aí diversas, seja ela de carapaça ou não. Então, o que está surgindo agora está vindo na parte de cima, mais visível, mas a gente não sabe lidar. Nós, na cana-de-açúcar, estamos acostumados com essas pragas que a gente volta lá uma vez por mês, a maioria delas, com exceção da broca, as outras uma vez por mês ou uma vez por ano que a gente monitora. E aí, de repente, começam a surgir pragas que exigem a nossa atenção semanal, mas nós não temos essa rotina na cana-de-açúcar. Né? Então, não faz parte. Por exemplo, se falasse assim, aplicar todas as semanas produto para algum alvo. Não faz parte da nossa rotina. Não temos nem estrutura para isso. Nem sabemos exatamente como a gente faria isso. Talvez só com drone, não teria muita opção. E aí? É o caminho que nós vamos ter que seguir, transformar a cana-de-açúcar num algodão? Porque quem acompanha esfenóforos, todos falam que sugadores, mastigadores, como esfenóforos e curculionídeo, como ele não tem como a gente manejar fazendo um controle só como a gente faz. Bicudo do algodoeiro são 19 a 25 aplicações de inseticida por safra de algodão. E eu estou falando que é uma safra que não envolve o ano inteiro. E o esfenóforos ele fica o ano todo. E a gente achava que uma aplicação de inseticida seria o suficiente para controlar esfenóforos. Então, até algumas outras pragas ela tem feito a gente pensar que talvez o caminho vai ser mais intervenções. E aí a cana-de-açúcar começa a se desconfigurar e virar uma outra configuração. E é isso que nós vamos tentar entender aqui hoje. Para se perder 1 tonelada por hectare das pragas habituais nossas, veja que a gente não precisa de muito, né? São poucos insetos por metro, por hectare,
por tempo, né? Como, por exemplo, cigarrinha, 2 nifas por metro por mês, é 1 tonelada que a gente perde. Para todas as variedades? Não, tem tonelada que perde mais que isso, tá? Tem variedade que perde mais que isso, tem variedade que perde menos que isso. Então, uma média. Broca da cana também tem variedade que perde mais. Vocês conhecem, CTC 9001, sabe que é muito maior o prejuízo que isso. Tem variedade que perde menos, mas todas perdem. Então, isso é uma média. Os fenóforos não está muito ligado à variedade, a não ser que a gente leve em consideração perfilho, né? Aí sim, aquelas que perfilham menos sofrem mais. Então, veja que a gente não precisa de muita praga para perder 1 tonelada, né? E grande parte disso que está aí, 1%, por exemplo, de broca, é um número que, inclusive, a gente já mantém como controle. Então, isso significa que, mesmo controlando, eu já estou mantendo 1 tonelada a menos, tá? E todos eles é 1 tonelada, 1 tonelada. Então, se a gente pega, por exemplo, uma propriedade de 100 hectares, esses números aí estão tranquilinhos, tá? É comum a gente, mesmo sob controle, estar perdendo esses valores aí. Por exemplo, saúva. Para perder 1 tonelada, eu preciso de 1/4 de salveira na minha propriedade. 1/4 de salveira, se eu somar aqueles que estão ao redor de uma área, vindo de mata, somou deu 1/4, então eu já estou perdendo 1 tonelada. Então, eu não preciso de muito. Então, em 100 hectares, mesmo mantendo sob controle, eu perco aí 116 caminhões de cana. E esse daí é um número que não vai entrar na minha conta, porque ele foi perdido. Tá? Eu nem senti ele, porque eu não sabia que eu perdia tanto assim. E todas elas somadas, a gente vai perdendo um pouquinho, e vocês já começam a ver coxolina rosada aparecendo nessa conta. Está aí ela, ó, justamente um dos alvos nossos aqui hoje, desse evento nosso. Ela já começa a aparecer aí também com números como 1 tonelada por hectare. Tá? Hoje, dos hemípteros inferiores, nós lidamos com estes aí, os pulgões, as cochonias sem carapaça. Por enquanto é uma espécie que atormenta mais, mas a clerda está aí também, né? Então ela está sempre presente, que vocês chamam ela de carrapatinho. Acho um bom nome para ela também, porque é bem adequada, né? Você olha para ela, parece um carrapato mesmo. Mas como eu estava falando com os pesquisadores ali no fundo, lá em Piracicaba falar esse nome é tão difícil, né? Porque a clerda, a gente puxa o R demais ali. Até enrola a língua quase que ela vai para trás. E as cochonias de carapaça. Apesar de ter várias espécies, a gente tem lidado com uma que a gente vulgarmente chama em citros de escama farinha. E aí, nós temos outras que começam a aparecer, como, por exemplo, mosca branca. Se vocês forem para Egito, Paquistão, lá eles controlam mosca branca em cana-de-açúcar, tá? Outras espécies, não é Bemisia tabaci nossa, mas estão aí, moscas brancas atacando cana, já há muito tempo. Cigarrinhas de várias famílias, cicadélide, que poderia até, e hoje nós vamos discutir com o Charles isso também, talvez até ela poderia, o Dalbolus maides, né, a cigarrinha do milho poderia estar atacando cana, essa possibilidade existe ou não? Eu particularmente acredito que sim, porque muitos canaviais, lá no Mato Grosso do Sul, inclusive, a gente vê canavial com a cigarrinha do milho no cartucho da cana-de-açúcar. Está lá, centenas. A gente não viu ninfa ainda, mas e se ela está se adaptando à cultura? Na falta do milho, ela começa a adaptar. Chapadão do Céu, já estão suspeitando que até transmitiu fitoplasma já, a cigarrinha do milho, de tanto que ele está intenso ali nos canaviais. Existem uns delfácides, uns fulgorídeos, que são umas cigarrinhas mais nariguda, que a gente está encontrando no Brasil inteiro. É roxinha, depois vai ter até uma foto dela, que ela está lá, está sempre no canavial. Vira e mexe, você anda e está lá. Então, assim, a cochonilha escama farinha aí nossa da cana também, eu só via uma. Sempre eu vi uma. E agora a gente já vê ali na Bom Sucesso, até na Caçu, em algumas de Goiás, a gente vê folhas inteiras com ela. E Goiás principalmente. Mas vai no Paraná, folha inteira não, mas você já encontra 30 numa folha. Quer dizer, está no processo de aumentar. Então, pode ser que ela está no momento também de acostumar com a cultura e vai se especiando e vai se adaptando. E psilídeos, que nós não vimos ainda nada na cultura, mas eles são pragas comuns em outros países, atacando cana-de-açúcar. Tá? Então, quando eu falei brincando que cada ano vai lançar não pode ser que eu não esteja errado. Tá? E não é lançamento, realmente elas vêm se adaptando, mudanças que a gente faz no nosso manejo e que vem facilitando a ocorrência dela. Bom, todos esses, nós temos um grande problema,
Porque os hemípteros inferiores, eles têm um sistema de alimentação que eles querem proteína, aminoácido, mas as culturas que eles estão atacando, no caso a cana-de-açúcar, não tem, é pouco. Então eles têm que ficar sugando água e açúcar em grande quantidade, eliminando essa água e açúcar imediatamente, para segurar só no intestino deles, eles têm um retículo para isso no intestino, que segura, prende só aminoácido. Porque se eles fossem alimentar de cana e ficar digerindo aquilo para depois soltar as suas fezes, eles teriam que ter o tamanho de um elefante quase, de tanta água e açúcar que eles puxam. Então, para eles não terem que ter tamanho, eles já absorvem e imediatamente eles jogam água e açúcar fora, tá? Misturado com outras substâncias, que isso nós chamamos de honeydew, tá? É bem comum para quem trabalha com hemípteros inferiores. Essa substância é uma água com açúcar, justamente o que a gente queria produzir, a água manter a planta íntegra e o açúcar a nossa produção. Ele joga fora o que a gente precisaria. Ele nem se alimenta disso, tá? Então, o grande problema deles é esse bombeamento. E todos eles fazem isso. A cigarrinha das raízes, a cigarrinha das folhas, as cochonilhas, pulgão e o que está por vir. Então, por este grande problema, é que nós temos que combatê-los de alguma forma. Veja que ainda quando está numa superfície como folha, se desenvolve um fungo chamado fumagine em cima que impede a fotossíntese. Então o pulgão faz muito isso, mas a própria cochonilha de aspidídeo lá também poderia na população maior dela. Já a cochonilha rosada, onde fica com fumagine, no colmo. Ali nós não temos grande problema, mas de qualquer forma eu tenho a mela, né? O que é um problema. Bom, pulgão é o mais rápido de todos. Então você vê que em 5 dias, aquelas ninfas que foram formadas, elas já são adultos. E aí, apesar de um adulto colocar uns 50, 60 ovos, ou ninfas, né, porque ele vai colocar, nesse caso, já o indivíduo nascido, apesar dele ter o ovo, mas nasce dentro da mãe e depois sai um indivíduo já nascido, criado, né? Ele, apesar de colocar 60, em um mês aí nós já temos 60 vezes 60 vezes 60, então você vê os números que um inseto ele gera num mês. Então, lá por terceira, quarta semana, nós já temos fumagina, depois de uma infestação inicial. E quando apareceu, já tem a fumagina, nós já temos dano instalado. Tá? Então, controlar pulgão no momento de aparecer a fumagina, já perdemos o time. A gente teria que controlar a hora que a folha está começando a brilhar. Então, veja que a gente não tem uma janela muito longa, que seria ali na segunda, terceira semana, após o início da infestação. E aí, nós não temos esse hábito, tá? Nem de monitorar a praga tão rápida e muito menos de controlar uma praga tão rápida. Mas o fato é que algumas variedades, como o CTC4, têm sofrido muito com essa dinâmica dessa praga. Tá? E também quando começam a aparecer os inimigos naturais, joaninhas, moscas, e parasitoides também, que aparece lá pela quarta, quinta semana, já é tarde demais. Nós já temos um prejuízo já instalado. Então, eu não posso contar com os inimigos naturais de ocorrência natural, né, porque eles não dão conta, eles surgem no momento não adequado. Então, a gente tem que fazer uma intervenção, seja ela natural, com organismos de controle natural, ou intervenção química. Já a Sacaricoccus saccharia, a cochonilha das bainhas, ou cochonilha rosada, no mundo ela é chamada de cochonilha rosada, tá? Aqui no Brasil a gente começou a chamar ela de cochonilha das bainhas para diferenciar ela da cochonilha das folhas. Ou seja, ela fica debaixo das bainhas, né? Ela já tem um ciclo mais longo, então a janela crítica mesmo de dano vai ser lá 2 meses depois que ela surgiu, 2 meses e meio depois. Então a gente tem um pouco mais de tempo, mas a gente teria que estar controlando antes de chegar nesses 2 meses. O ruim dela é que ela ataca várias fases, tá, da cultura. Então a gente não tem restrita ela a culmos, ela ataca a raiz, perfilhos e plantas adultas. Então nós vamos encontrar ela em todas as fases de desenvolvimento, seja a cana recém-colhida até a cana prestes a ser colhida. Tá? Então é um inseto que a gente dava pouca importância, até a gente começar a achar estranho que tinha uma quantidade muito grande, ao ponto de entrar no canavial e sair melado, coisa que nunca tinha acontecido. Tudo bem, o pulgão também faz isso, a gente entra e sai melado. Mas em áreas que não tem pulgão, por exemplo, outras variedades que não sejam as 3 principais são atacadas por pulgão, a gente tem mela também. E aí a gente foi ver, era muita cochonilha, que a gente não dava muita atenção. E depois nós vamos tratar mais dela. E a cochonilha das folhas, né, principalmente essa espécie aí, o início do dano já é por volta de 1 mês e meio. A hora que a população atingiu o nível já de estar causando prejuízo. Então, ela também eu não vou poder controlar muito tarde,
ela teria que, observando já uma certa população, eu teria que entrar com controle. Depois, no finalzinho, eu tenho uma proposta para fazer para vocês, tá? De monitoramento, mas é uma proposta técnica, não científica. Mas se vocês lembrarem, quando começa a surgir o Altacor, vamos falar dele principalmente, que a gente já tinha um certeiro, mas certeiro e Altacor. Quando eles surgem, a gente não tinha um jeito de aplicar produto, porque não tinha monitoramento. E aí o Newton Macedo e a filha dele, em 2004, eles publicam numa revista técnica, não científica, então a gente nunca teve um trabalho científico disso, a metodologia de broquinha fora. Por que surgiu? Surgiu emergencialmente, porque a gente não tinha uma forma de monitorar a broca para saber que hora aplicar o químico. E depois, quando o tricograma surge, a gente precisou desenvolver a armadilha, e aí ela foi científica, o desenvolvimento, porque a gente não tinha como ficar contando ovos no campo, né? Vou contar ovos e quando tiver ovo eu aplico o tricograma. Então a gente tinha que prever a ocorrência de ovos. E aí hoje a armadilha dominou, né? Bom, essa é a praga que nós mais temos conhecimento. Por outro lado, é a praga que nós mais perdemos conhecimento. Porque foram tantas descobertas agora nos últimos anos que mostrou para a gente que, nós vamos ter que nos reinventar para controle de cigarrinha. Mesmo porque, como eu disse, ela tem esse problema de ficar sugando e jogando água e açúcar fora, mas nós descobrimos coisas dela que a gente não sabia, como afundamento no solo, a disseminação, a transmissão de doenças. Então, ela se torna um pouco mais importante. Tá? Eu não vou aprofundar sobre nenhum dos assuntos dos outros palestrantes, mas, por exemplo, talvez o que impactou a gente muito foi a descoberta que a gente não tinha Mahanarvus fimbriolata só, né? Entre nós. Existiam várias outras espécies. E a fimbriolata não era nem a mais importante na maioria das regiões. Então, tudo aquilo que a gente vê de biologia de Mahanarvus fimbriolata do passado, muito provavelmente nem é. É de outra espécie. Talvez até tinha mistura de espécie nos trabalhos de biologia. Porque a gente ia ficar capturando inseto no campo toda hora para dar sequência, porque a gente não sabia criar. Então, nós temos um problema que depois a gente vai ver se ele melhora um pouquinho, tá? Porque tudo isso que eu estou mostrando aí é Mahanarvus spectabilis, não são várias espécies. Então você vê que tem uma variação de cor muito grande. Então como é que a gente vai poder diferenciá-las no campo? Aliás, a pergunta primeira, preciso diferenciá-las? Eu posso tratar todas como a mesma coisa? Mas nós sabemos, por exemplo, que Diatreia impersonatella e Diatreia saccharalis, elas são bem diferentes. São duas espécies. A impersonatella tem a pele mais dura, Cotésia já tem dificuldade de picar, e aí talvez o inseticida tenha que aumentar a dose. Olha que situação. Provavelmente essas cigarrinhas também têm particularidades que as redefinem, e nós não sabemos isso hoje. Bom, o que nós sabemos de biologia de alguma espécie, porque a gente não sabe nem de qual é mais, tá? Era fimbriolata, mas não sabemos mais. Ovos, eles ficam em diapausa no solo por 2, 3 anos. E isso explica muito porque cana-planta hoje a gente tem cigarrinha também, né? Antigamente cana-planta não tinha, a gente só monitorava cana-soca porque ela só precisava de tempo para aparecer, mas hoje a gente sabe que eu posso tirar minha cana, renovar o canavial, o ovo está lá, quando eu plantar a cana de novo já tem ovo prontinho para reinfestar a minha cana-planta. Então, talvez a fase mais importante aí dessa espécie, ou desse grupo de espécies, seja o ovo, para essa manutenção no campo. Os adultos as ninfas estão ligadas com murcha, tá? E também elas afetam a imunidade da planta, então diminui ácido jasmônico. E os adultos transmitem doença como escaldadura hoje. Provavelmente quando a gente evoluir no conhecimento também vai ter a estria vermelha, raquitismo, mas por enquanto a gente sabe que ele transmite escaldadura. Então ainda as cigarrinhas ajudam a aumentar o número de plantas doentes em canavial. Esse é o modelo que a gente usa hoje de monitoramento, né? Um tiro ou frente a cada 200 hectares. São 10 pontos de 1 metro que a gente avalia, sempre pulando 3 linhas, né? E a gente conta basicamente espumas. Só que para operacionalizar procedimentos, a gente tem o 5º ponto e o 10º. A gente está contando o número de ninfas pequenas e grandes, para a gente poder definir se a minha área predomina ninfa grande, tem que entrar com controle agora. Mas se a minha área predomina ninfa pequena, eu posso esperar 20 dias para entrar com controle, até 30. Então, isso ajuda a gente a dividir máquinas, equipes, para fazer controle, né? Esse é o tradicional. A gente usa um rastelo com um cabo de 1 metro, por causa de cobra, principalmente, né? Mas também o rastelo tem ajudado a gente, a hora que tira a palha,
Se a cigarrinha afundou no solo, 5 centímetros, que isso acontece quando fica uns 2, 3 dias sem chuva, aí a hora que eu passei o rastelo, o dente do rastelo vem tudo gosmento, né, com a espuma dela. Então eu sei que ela está lá. Aí me facilita no monitoramento. Nós validamos esse método na usina Denusa, em 2018. Então, comparado com o método da Leila Ginardo Miranda, que era... o método dela são 6 pontos de 2 metros lineares por hectare. Não temos mais condições de fazer isso, né? Ficou muito difícil. E aí o nosso é aquele um tiro de 10 pontos para cada 200 hectares. Veja que o número de ninfas por metro é numericamente até igual, tá? Não é estatisticamente. Estatisticamente ele é, mas é quase numericamente igual. Então isso validou o método. Tá? Nós fizemos praticamente na usina inteira para poder validar. Hoje, nós temos 71 inseticidas registrados, eu atualizei ontem. A semana passada eram 68 e essa semana 71 inseticidas registrados. Vocês veem que repete bastante o princípio ativo, como imida, ou etiprole, ou piriproxifem, mas não temos grandes novidades. A gente tem misturas, e isso foi uma tendência de alguns anos atrás, né, de misturas, e alguns que não vingaram, como o sulfoxaflor, por exemplo, mas temos opções. Cabe a gente aprender a usar essas opções. Tá? E nesse aprendizado, lembrar que alguns são de solubilidade muito alta ou alta, como dinotefurante e ametoxan, alguns têm intermediário, como acetamiprida até etiprole, e alguns muito baixa, né, como piriproxifem e bifentrina. Então, isso já de cara já me mostra que momento que eu posso entrar com cada produto. Né? Um dinotefuran em período de chuva muito intensa, não dá para nem pensar. Mesmo se o tiametoxan, apesar de ele entrar pela planta, mas se eu apliquei o tiametoxan e choveu de forma muito intensa, eu perdi esse produto. Então, eu teria que fazer nova aplicação. Foi o que aconteceu ano passado com o dinotefuran. Então, na verdade, todos são bons, mas eu preciso usá-los da forma correta. Né? Alguns, como o etiprole, por exemplo, ele pode ter alguma fotodegradação, mas nunca igual a difipronil. Tá? Nunca. Difipronil, 20 minutos está fotodegradado. Ele deve ser algumas horas mais, mas a gente não tem trabalho publicado. De qualquer forma, ele deve ter. Tá? Então, assim, controlar a baixa infestação com químico, a gente sabe já há muito tempo. Veja que os produtos têm dado resultado, ainda não mudou isso. Tá? Não temos casos de resistência nessa cultura, porque os ciclos são muito longos. Mas vocês veem que a gente, em baixa infestação, a gente controla bem. Em alta infestação também tem produtos que se destacam. Eu ainda prefiro, em algumas situações, usar um produto em detrimento de outro. Por exemplo, o tiametoxan e imidaclopido para alta infestação eu prefiro evitar, porque ele passa a ser uma loteria. Ele ora funciona, ora não. Mas um etiprole e um acetamiprida já não tem essa loteria, por exemplo. Em aplicação aérea, não adianta eu esperar muito mais que 70% de controle. Né? Será que é suficiente? 30% de cigarrinha sobrando, metade delas fêmea. Então, 15% sobrou. Cada um vai colocar 500 ovos. Será que vai ser interessante essa manutenção de tanta cigarrinha ainda colocando ovo? Então, por isso, hoje a gente tem preferido mais para essas canas fechadas, biológico, que penetra mais, fica agindo por mais tempo, do que pensar na opção química. Mas há, tá? A opção química de vários produtos. E também existe uma tendência a gente usar um produto para várias pragas, como é o caso de vários, vocês estão vendo aí, né? Usando para cigarrinho ou esfenóforos ou pão de galinha, porque aqui em Goiás a gente tem esse alvo também. Então tem vários produtos aí que a gente usa, acaba escolhendo, porque eu sei que eu tenho 2 problemas na área, eu uso o produto já pensando em resolver os 2 problemas. Tá? Então essas são coisas que têm acontecido atualmente e que atualizou a gente bastante. Metarrizo era o único produto biológico que a gente tinha. Hoje nós temos, pelo menos aí, 5 novos produtos, um 6º que ainda não tem registro, mas a maioria registrado é Metarhizium mesmo. Tá? E a gente conhece de trabalhos mais antigos, nem tanto, né? 2020 não é tão antigo, mas na ciência hoje 20 já fica antigo. Tá? Tanta coisa acontecendo que passa 3 meses e já começa a ficar antigo. Mas você vê, 17 ninfas por metro em Goiás, e também com controle ainda excelente, em qualquer uma das cepas, E9 ou IBCB 425. Isso é novidade, eu fiquei guardando esses dias todos para não trazer para vocês. Foi difícil, tá? Porque eu adoro desenvolver uma pesquisa e apresentar nas minhas palestras imediatamente. Não apresentei, deixei apresentar tudo aqui hoje. Tá?
Então, por exemplo, nesse trabalho aqui, eu gosto de fazer os trabalhos com moléculas diferentes e os químicos. A gente só tinha feito com o tiametoxam, mas esse é o etipróleo curbix, né? Mais uma isária, o octane, no caso, foi. Então, o número que vocês estão vendo, um novo modo de apresentar para insetos, geralmente para doença, que esse AACPD, a gente usa em doença para ver não só na data o controle que ela fez, mas para ver ao longo das datas. Então, ele cria um número que, quanto maior, maior a população, e quanto menor, menor a população que teve em todas as datas. E olha que interessante. Então, nesse caso, quanto menor, foi melhor o resultado que a gente teve. Todos diferiram estatisticamente da testemunha, mas veja que entre eles mesmos nós temos os que ficaram menores ainda, né? Então, veja que misturar ou não misturar, os resultados foram muito semelhantes. Mas também nós pegamos o principal fungo hoje para controle de cigarrinha e o mais longevo dos químicos para controle de cigarrinha. Então, nós juntamos bom com bom, a gente imagina que geralmente é bom. Isso não serve para filme, tá? Filme eu vejo lá quando tem aquele 12 artistas top, geralmente o filme é ruim, tá? Então, já é meio princípio básico já. Aí, quando tem um ou dois, você já pode, talvez, ter um filme bom. Esse é o trabalho mais antigo que a gente tinha, né? Mostrando que a mistura de metarrísio com tiametoxam é melhor do que o produto puro. Você vê que baixou mais a população, ficou mais por mais tempo lá embaixo, aos 123 dias, então ainda estava. Óbvio, porque o fungo ele tem esse hábito de ficar fazendo isso, né? Ó, ele controla, depois para de controlar, controla. E o químico não, ele só vem declinando, né? Chega uma hora que ele não existe mais, porque faz parte da característica de químico. Então, a mistura dos dois favorece a aplicação do químico. E aí surge isária para controle, que hoje a gente chama de cordíceps, né? Para controle de cigarrinha, que também é novo isso, tá? A gente tem muitas vezes até preferido mais isária do que metarrísio mesmo, por dois motivos principais. Um, porque está mais eficiente até que metarrísio, é menos instável. E dois, controla muito mais pragas. Então, a gente tem muito mais alvos. Hoje, isária tem 7 alvos aí na cana-de-açúcar. Nós começamos a testar as misturas. O primeiro trabalho nosso mostrou que misturar 25% da dose de isária e 75% da dose de metarrísio foi o melhor resultado. Inclusive, superou o próprio produto puro. E quando a gente faz um novo trabalho agora em 2026, de novo, ele foi um resultado que também teve destaque. Mas a mistura 500-500 também foi boa. Então, eles estão nos limites aí, tá? Dá para usar eles puros, dá para usar eles misturados. Se eu tenho uma praga importante, como, por exemplo, cochonilha das bainhas, se eu colocar 500 gramas de isária ali, eu não vou ter problema nenhum de dar incompatibilidade. Talvez seja mais a decisão de quanto eu vou usar, de acordo com os alvos que eu tenho, tá? Sejam alvos principais ou alvos secundários. Porque às vezes a gente tem a intenção só de aplicar o produto para diminuir a população, né? E aí, em 2025, a gente viu que também o Steinernema carpocapsi, nesse caso aqui foi o Terranem, ele é tão bom quanto um Curbix, por exemplo. Então, Então, a gente tinha um produto já controlado por 90 dias, que é o Curbix, e aí veio um nematóide que também controla nesse período. Superou todos os outros tratamentos, então nós temos aí 2 opções, uma química e uma biológica. E aí é lógico que fica dentro das características do ambiente, do momento que eu vou aplicar para tomar decisões, né? Mas, em uma área que eu apliquei um nematóide para controle de uns fenóforos, talvez já não faça muito sentido naquele momento aplicar para controle de cigarrinha. Eu já tenho o produto agindo ali. E depois, nesses trabalhos mais atuais que eu guardei para apresentar aqui, por exemplo, misturando biológicos, como o nematóide e isária, né, que aqui foi Terranem e octane, você vê que as misturas ou os produtos puros foram interessantes, mas a mistura de dose alta de fungo, mais o fungo sozinho, foram os que mais se destacaram. Por exemplo, aos 30 dias, eles predominaram ali, mantendo menor a população. Então, a gente talvez seja um caminho para a gente percorrer também as misturas, associando eles em tanque, tá? As misturas de tanque, eu estou falando, porque aqui é tudo produto puro, né, individualizado, que a gente não corre o risco das formulações comprometerem alguma coisa nesses produtos, depois a gente mistura lá no tanque para ter objetivos específicos. Mesma coisa feita com metarrísio, veja que também todos, de uma forma geral, se destacaram, em alguns momentos, um favorecendo mais que o outro. E aí começa a parte mais doida, tá? Aquelas tentativas de coisas que a gente vai arriscar e que eu acho que vale a pena. Por exemplo, a gente sabe que tricoderma produz ácido jasmônico.
E a gente sabe que a cigarrinha despenca ácido jasmônico na cana. Ué, se um produz e o outro despenca, e se eu misturar eles? Vocês veem que tricoderma sozinho não controlou cigarrinha. Ok, ele não deve ser um controlador de cigarrinha mesmo, né? Mas a gente vê que tricoderma com o acetamiprid mais bifentrina ou tricoderma com metarrizo, a gente já começou a ter uns números mais interessantes. Então, talvez a associação deles justificaria. Agora é a hora de que a gente vai ficar testando dose, tá? Esse daqui eu usei 1,5 litro de tricoderma. Mas nesse outro eu já usei 500 ml de tricoderma. Já não usei dose tão alta. E veja que tanto ele misturado com uma baixa dose de metarrizo quanto o metarrizo sozinho, aí eles se destacaram. Foram melhores que todos os outros. Então, pode ser que a gente tenha alguma recuperação em murcha. Agora a gente vai colher essa área. E pela colheita a gente pode ver se essa combinação foi melhor ainda, porque aí eu tenho mais tempo para poder estar agindo o produto, né? E isso daqui é novidadona mesmo, tá? Eu estou apostando numa coisa que está dando certo, que é a aplicação no solo para subir pela planta e o inseto se alimentar e acabar entrando o fungo para dentro dele, ele morre. Então, esse primeiro vaso, olha que interessante. Aplicamos em cima da espuma da cigarrinha, comparado com a aplicação a 20 centímetros de distância, sobre as radicelas, mas não em cima da cigarrinha. Veja que, apesar de estatisticamente eles serem iguais, porque foram, o que já mostra que qualquer um dos dois está bom, mas tem uma tendência da aplicação indireta, ou seja, a que vai entrar para dentro da planta, ser superior. Em alguns momentos aí você vê que chega a ser maior que o dobro o controle, tá? Mas aqui já responde uma coisa nesse teste de vaso. Se cair em cima do inseto ou não cair, tanto faz. Antes a gente tinha uma preocupação. Tem que aplicar em cima, que senão não vai funcionar. Já estamos perdendo essa preocupação. Aí nós levamos para o campo isso daí. E fizemos já com mais um fungo, não só o octânio, mas fizemos com o metarril também. E veja que todos foram interessantes, e mais uma vez ele confirmou o que a gente estava imaginando. Tanto faz cair em cima do inseto ou não. Porque a hora que entrou pela raiz, ele vai sugar o conteúdo da raiz e vai se contaminar, tá? Então, isso daqui, agora com os estudos de dose, que nós vamos agora fazer degradê de dose, né? Nós vamos fazer um monte de ciência em relação a isso. Para mastigador, a gente já sabia que isso acontecia, para sugador, a gente não tinha nenhuma resposta. E agora nós temos. Tá? A única tentativa foi em cima de brisanta, e que não tiveram sucesso, mas tem alguns problemas metodológicos no trabalho que eu investiguei. Tá? Bom, então, hoje, se eu quiser fazer aplicação antecipada para cigarrinho, o que a gente sabe hoje? Basicamente, etipróleo e acetamiprid. Não tem muita molécula. Talvez o ciantra, tá? Mas a gente precisa fazer mais pesquisa. Então, eu quero fazer aplicação em setembro, por exemplo, junto com herbicida, agosto, só essas moléculas, não dá para fazer outras. Aí, nas primeiras aplicações, eu posso usar qualquer coisa. Mas é interessante misturar o fungo, porque a gente viu que tem benefícios. Seja ele metarrhizium ou isária, depende do objetivo. A segunda aplicação já está pegando já cultura fechada. Então, como ainda eu tenho muita broca, cochonilha, já vale a pena estar misturado os dois, isária e metarrhizium. E a terceira, se precisar ter, porque o ano passado, retrasado, a gente teve 6 aplicações, se precisar de uma terceira, já pensar em cochonilha rosada, tá? Então, é só aplicar a isária mesmo. Eu acho que essas são as melhores combinações que a gente tem. E fechando, por que eu deixei os outros para depois? Porque não temos nada de informação. Esse evento é para isso mesmo, tá? Para a gente criar. Mas o que nós sabemos da cochonilha das bainhas? O ciclo de vida dela é mais ou menos aí de 30 a 45 dias, tá? Então ela não é tão rápida igual o pulgão. Um adulto vive aí 1 a 2 meses. E uma fêmea vai colocar de 300 a 600 ovos, tá? Então, só para a gente ter alguma informação que a gente não tinha. Ela ataca raiz, perfil e planta adulta. Isso a gente já sabia. E tem uma informação interessantíssima. Formiga predadora protege ela. Porque ali eu tenho uma fonte de açúcar, uma fonte de alimento muito mais fácil do que ficar saindo caçando praga. Tá? E além de proteger, se ela cai da planta, seja pela colheita ou porque ela caiu mesmo, a formiga vai lá, pega ela e leva para a planta. Então, por exemplo, colheu a cana, caiu no solo. Ela vem com a mandíbula com cuidado, pega a cochonilha, leva para a base da planta, a cochonilha vai para a raiz e fica alojada na raiz, sugando a planta. Então, nós temos um protetor da cochonilha muito forte. E vamos falar bem a verdade, broca da cana, ela já é difícil, mas ela só é menos de 1% do que sobra depois da formiga. A formiga come 99% dela. O prejuízo que a gente tem é com 1% que sobrou. Se a formiga, a gente resolver matar ela, alguns países controlam a formiga predadora, tá? Para diminuir rosada. O que vai acontecer com broca da cana?
É uma pergunta que eu tenho até medo de testar esse ensaio, tá? Porque dá uma impressão de que a gente vai ter uma explosão, tá? Já sabemos que cada nó infestado pela cochonilha é o que a gente perde nessas variedades. Então, quer dizer, um nozinho, tá? Eu estou falando a média de um nó. Eu não estou falando 2 nós. Então, você vê que uma CTC2 perde 7 toneladas por hectare com um nó infestado. E nós temos um aumento de 3% na murcha, a murcha de doença, não a murcha de cigarrinha, e nós temos uma diminuição de 4% de folha verde a cada nó com a presença da cochonilha. Então, já existem 3 trabalhos associando a cochonilha à murcha. Nós já temos o início de um trabalho de controle, a gente viu que em geopleno não foi interessante, nem 3 litros atingiu um controle bom, mas a gente está vendo que Isar e Bovéria, nos degradês de doses, a gente está vendo que provavelmente é o caminho que nós vamos seguir. Tá? A gente vai testar o Valet, a gente vai testar alguns produtos novos e uns antigos, como o Esperto também, mas a gente tem que descobrir isso. Tá? Isso aqui se tornou importantíssimo. A cochonilha das folhas, a gente tem perdido aí até 15 toneladas com ela, do único trabalho que existe aqui no Brasil. São prejuízos grandes, tá? Porque ela vai direto na folha verde, que a gente precisaria manter. Quem já tem dificuldade por causa da seca, ela vem, ataca na seca e mata a folha verde. Existe um trabalho aqui no Brasil de controle mostrando que óleo mineral foi melhor que óleo vegetal. Então, todos os vegetais foram testados, não foram bons. O mineral e DECIS foram bons. Tá? DECIS a gente não tem registro para cultura, mas é uma opção que está aí. Tá? Você vê que as reduções aí são altas em tudo, até 50% de massa. Tá? E pulgão, a gente só uma usina que lida com ele há muitos anos, né? Que está lá no Nordeste do Brasil, mas nós mesmos não temos nada de protocolo. Então, tem prejuízo em todos os níveis, né, principalmente fotossíntese, que é o mais grave para a gente, mas nós não temos números ainda oficiais para essa cultura. Mas a gente tem muitos inimigos naturais interessantes que já estão no mercado, né? Como, por exemplo, crisopídeos, que agora já tem mais de uma empresa comercializando. Se vocês vão para a Colômbia, eles controlam pulgão lá só com crisopídeo, liberação de crisopídeo. Eles têm estratégia para isso, tá? A Natural saiu aqui. Controladores Naturals. Bom para lançar o nome de uma empresa, né? Naturals. Bom, e eu sei que meu tempo se esgotou, mas também cheguei nos últimos slides. Quais as perspectivas que nós temos com insetos sugadores para iniciar nossa conversa aqui hoje? Bom, tem mais coisas vindo. Então, pérola da terra, alguns fulgorídeos e delfácides. O percevejo castanho ainda não tem nenhuma área prejudicada, mas ele está ali sempre aparecendo, né? Cigarrinha do milho. Então, e também esse slide, foto que vocês estão vendo no finalzinho aí. Deixa eu ver se eu vou saber usar ele aqui. Aqui, esse daqui. Ó. É mosca branca, tá? É de outros países, mas é mosca branca. Ela é da Ásia. Então, só para vocês terem uma ideia que existem também moscas brancas atacando. Eu usei essa foto, que é a única que tinha, e ela é bem horrorosa. Tá? Cigarrinha transmitindo doença. Eu tinha que usar essa, não tinha muita opção. Cigarrinha transmitindo doença. Também deve ser a pontinha do iceberg. A gente deve descobrir mais coisas aí, inclusive para pulgão, né? Talvez a gente comece a ter algumas viroses por causa dele. Um problema que eu vou colocar aqui como uma discussão. Se as formigas principais predadoras, principalmente broca da cana, elas estão gastando tempo e energia delas, protegendo cochonilha, se alimentando daquele açúcar e carregando elas, será que elas vão ter tempo suficiente para controlar pragas? O que eu suspeito, e que é uma hipótese internacional, é que quando você tem cochonilha na área, as formigas predadoras diminuem a atividade delas com pragas. E aí pode ser que a gente tenha aumento de pragas por causa dela. Então, talvez uma área muito infestada de cochonilha, broca da cana exploda mais, tá? É uma suspeita que nós temos e que eu trouxe justamente para o nosso evento. A gente vai ter que investigar isso, e que não é um trabalho muito difícil, mas ele tem que ser executado. E eu proponho esse monitoramento. A única coisa que a gente faz semanal na cana-de-açúcar é instalar armadilha para broca. Então, a ideia é aproveitar esse momento de instalar e andar ali de 2 em 2 metros, a 20 plantas, para a gente monitorar as 3 pragas. Eu propus aí uma escala de notas e um nível de controle muito técnico, nada científico ainda, a gente vai ter que testar isso. E para você desenvolver uma coisa dessa, tem que fazer uma tese de doutorado, porque elas surgem aí, né?
Mas, como a gente falou e como o João Ulisses faz também, nós temos um problema, temos que resolver. E aí, para resolver, a gente cria qualquer situação, mas é óbvio que são pessoas, quem desenvolve essas coisas são pessoas que trabalham com isso, então ela tem alguma noção, tá, para desenvolver. E aí a gente propôs de controlar quando 20% das plantas, das 20 que a gente olhou, atingir nota 2, 3, tá? E essas notas 2, 3, veja que para cada praga é uma quantidade de organismos. Então, essa é a proposta que, quem sabe, a gente já sai hoje aqui, inclusive, talvez usando ela, testando, e depois a ciência vem lapidando ela para tornar ela mais adequada, tá bom? Então, demos início, fiz o overview da situação que nós estamos, e a partir de agora que vem mesmo o pessoal que a gente estava esperando, tá? Eu não, eu já sou figurinha enjoada já, aquela que aparece toda hora repetida, mas o pessoal que vem aqui é tudo figurinha nova, tá? Obrigado.